Olá pessoal, prazer imenso estar aqui mais uma vez nesse vídeo para tratar de um assunto de suma importância. A Aline e eu estamos aqui muito empolgados porque essa jornada do livro de Efésios, esse estudo expositivo, é algo muito profundo, não é mesmo, Aline? E nós convidamos você a ficar conosco até o final para que, de fato, a palavra de Deus possa iluminar a sua vida. Esse estudo será de grande valia para todos, né? É isso aí. Oi, gente. De verdade, uma alegria estar aqui com vocês no nosso estudo expositivo de Efésios. E falar de Efésios é falar de crescimento espiritual, é falar de santidade, é falar de madureza espiritual, é falar de bênçãos espirituais e não de bênçãos que pensamos em ter, se por acaso, não, de bênçãos que já temos como filhos de Deus e herdeiros com Cristo. Então isso pra gente é muito gratificante. E sempre lembrando que o estudo expositivo é a melhor maneira de aprendermos a meditar na Bíblia e de entender todo o contexto histórico bíblico para aprendermos de verdade, termos entendimento correto das escrituras, né? Então por isso é bem legal estar aqui com vocês de novo. E antes de adentrarmos aqui esse estudo, já convide alguém para participar com você. Se você não é inscrito ainda no canal, bem-vindo ao nosso canal, o Evangelho Sem Filtro. E você pode aí se inscrever e enviar esse link para o máximo de pessoas que você puder. Então, já prepare a sua Bíblia, as suas anotações e fique conosco até o final. Lembrando que ao findarmos aqui esse vídeo, estaremos também fazendo uma oração em favor de todos vocês. Então, a Aline vai dar aqui um pequeno preâmbulo, uma introdução do que falamos na semana passada, para que você entenda, você que está entrando agora. E nós aconselhamos você a procurar os vídeos anteriores. Você pode ir lá na playlist do estudo de Efésios, o estudo expositivo, e achar todos os vídeos anteriores, para que você possa ficar por dentro aí e não perder o fio da meada, né? Então, a Aline vai ler aqui o verso por verso depois, e nós vamos então explicar cada versículo para você, né? É isso aí. Lembrando, né, que a carta expositiva de Efésios é Paulo nos 3 primeiros capítulos falando da teoria e nos 3 últimos falando da prática dessa teoria. Porque, gente, aqui para nós, né, não adianta tu ter o entendimento, tu ter o conhecimento e não viver, e não praticar. É como o Tiago dizia, fé sem obras é morta. Mas também diferente do que o falso evangelho ensina. O falso evangelho ensina uma fé completamente diferente da Bíblia. Paulo aqui está ensinando realmente o que é ser nascido de Deus e como viver na prática de um filho de Deus. Como viver essa vida na prática de ser um verdadeiro filho de Deus. Saindo das trevas e andando na luz. Então, nos vídeos anteriores a gente viu Paulo dando essa explicação de convivência, tanto dentro do âmbito da igreja, como servos do Senhor, tanto dentro da convivência comum, cotidiana, no trabalho, na própria igreja, na escola, como vive um filho de Deus. E agora aqui Paulo, nesses últimos textos, vem falando de como um verdadeiro cristão vive, um filho de Deus vive em si, para si, a sua santidade. Antes ele era um filho das trevas, andava no pecado, estava morto em delitos e pecados, mas agora que ele está vivo espiritualmente, como ele deve se comportar? Então a gente viu aí uma série de pecados, uma série de comportamentos que um filho da ira vive, que um filho de Deus não pode viver, maus pensamentos, más palavras, palavras torpes, enfim. Tudo isso tu pode acompanhar nos vídeos anteriores. E hoje Paulo continua aí falando com respeito a este comportamento do caráter de um verdadeiro filho de Deus. Então ele diz assim, versículo 11, e não sejais, ou seja, falando, né, de tudo de como vive a diferença, o contraste, o oposto de como vive um filho das trevas, um incrédulo, e como vive um filho de Deus. Daí ele vem e fala assim, e não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só
referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Bom, Paulo ele está falando aí que o cristão jamais pode estar envolvido com essas obras, de modo algum, né? E não só isso, mas também nós devemos denunciar, não podemos ser cúmplices dessas obras, porque muitos cristãos, eles estão dentro de uma igreja e eles acabam vendo muitas coisas erradas. Eles acabam flagrando, né, muitas dessas obras por muitos falsos cristãos. Só que às vezes eles se calam, eles não denunciam essas obras. E isso, Aline, deve ser denunciado. Então, ele falou da falta de moral, ele falou da indecência, ele falou das palavras torpes, das palavras vãs, das chocarrices, lembra? Palavras de duplo sentido, piadas com a palavra de Deus, brincadeiras com as palavras de Deus, zombaria, falta de respeito com as coisas de Deus, que a gente tem visto muito, né? A falta de respeito com o cristianismo, a gente não vê os incrédulos pegando uma Bíblia ou pegando um Alcorão, por exemplo, um livro sagrado de outra religião, hinduísta, enfim, e jogando sangue em cima, e rasgando, botando fogo. A gente não vê, mas a gente vê eles fazendo isso com a Bíblia. Então, todo este comportamento de malícia, de conversinhas maliciosas, de duplo sentido, tudo isso, Paulo diz que por essas coisas vem a ira sobre os filhos da desobediência. Antes vivíamos assim. Agora, quando estivermos em grupinhos, que a gente começa a identificar esse tipo de coisas, então a gente não pode aceitar. E ao contrário, não só temos que nos distanciar, mas como também alertar, falar tanto para as pessoas, ó, o teu comportamento tá errado, como até a gente comentou no vídeo anterior, que uma vez tu foi fazer isso e tu arrumou inimigos até hoje, e tu foi corrigir alguém, né? Denunciou ali, entre eles mesmo, vocês estão agindo errado, falando assim. E as pessoas ficaram com raiva do Anderson até hoje. Mas é isso, esse é o comportamento de um filho de Deus. Não só se afastar, mas denunciar, não aceitar viver isso. É mais ou menos não, é o que a gente faz, né, amor, hoje. Quando nós tivemos o entendimento do verdadeiro evangelho, nós passamos a pregar o verdadeiro, abandonamos o falso, começamos a ensinar o verdadeiro e hoje denunciamos através das escrituras o falso evangelho, as falsas práticas, os rituais religiosos que são condenatórios, enfim. Isso aqui é o que Paulo está dizendo, que nós não podemos estar sendo cúmplice de obras infrutíferas. Como que eu posso ser cúmplice, né, de alguém que está pregando falso evangelho? Como que eu posso continuar? Se eu sei que está errado, continuar lá presenciando e apoiando. Ah, não, mas eu dentro de mim eu não creio. Mas tu tá lá. Quem tá de fora tá te vendo, é como se tu estivesse apoiando. Tu entende? Tu tá sendo cúmplice de uma obra infrutífera, de uma obra das trevas. E isso é em todos os sentidos. É na fofoca, é no falar mal dos outros, é em imoralidade, é em conversas vãs, em chocarrices, em brincadeira. Só o fato de tu dar risadinha quando alguém faz alguma satirização ou uma piada com as coisas de Deus, tu já tá sendo cúmplice. E esse não é o comportamento de um filho de Deus. Não, a gente foge disso. A gente quer viver no meio da santidade, com coisas que nos edifiquem, como Paulo falou, né? Antes procurai o que vos edifique, né? O que seja ação de graças para crescimento espiritual. O que Paulo está falando para os cristãos aqui é o seguinte, olha, a responsabilidade de vocês não termina
só em não praticar isso, mas vocês são responsáveis em denunciar, em expor as obras das trevas. Exato. Todo cristão nesse mundo, ele é o Filho de Deus que está aqui opondo-se às obras do diabo. Quando ele vê isso dentro da igreja, ele tem que expor. Existem situações que você chama a atenção da pessoa sozinho, mas existem situações que você tem que expor essas obras. Tem que eliminá-las de uma vez por todas. Então, é isso que Paulo está falando aqui. Olha, vocês têm essa responsabilidade de expor essas obras. Não só de não fazê-las ou praticá-las, não se envolver com elas, mas de expor. Né? Até me lembrei aqui agora lá do livro de Judas, né? Que a gente vem fazendo um estudo, um grupo de pessoas falando sobre o combate pela verdade. E é o que Judas ensina na carta dele. Olha, eu queria falar de salvação para vocês, mas eu me vi na obrigação de levar vocês a contender pela fé, pela verdade. Por quê? Porque tem muitos falsos profetas no meio de vocês ensinando um falso evangelho. E é obrigação, ele usa a palavra, é dever. É dever de todo cristão, de todo nascido de Deus, combater a mentira. É um dever, é uma obrigação. Então é isso que Paulo está falando aqui. A gente não pode ser cúmplice das obras das trevas. Não pode. É impossível, Morão, é impossível uma pessoa dizer que é de Deus, que é nascida de Deus, e estar com pessoas ou estar em lugares aonde existe erro, onde existe pecado, onde o falso evangelho é pregado e dizer, não, mas eu só estou ali por estar. Eu não concordo com nada, eu sei que eles estão errados, mas eu estou ali. Não, essa pessoa está auto-enganada, ela não é nascida de Deus. Porque quando a pessoa é nascida de Deus, ela sente o cheiro do pecado, do erro, e ela não aceita que a palavra de Deus, o evangelho de Deus, seja deturpado. Ela foge de lá e ela passa a denunciar também. Repito, não só no sentido da pregação do evangelho, mas toda e qualquer atitude que não é conveniente com o caráter de um filho de Deus. Se antes eu vivia no pecado, se antes eu tinha um mau caráter, um mau gênio, todos os pecados que a gente já estudou nos vídeos anteriores, o roubo, enfim, tudo, a falta de domínio próprio, a barraquerice, como a gente falou, todo, e continuar vivendo desse jeito? Não, tá errado isso aí. Se a pessoa é nascida de Deus, ela tem que ter um comportamento correto de acordo com o título que ela carrega de filho de Deus. Isso são as obras da luz. Versículo 12, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Diga lá, então, ali. É lógico, porque não, é que nem Paulo falou na semana passada. Não se deve nem mencionar entre vocês esse tipo de coisa, esse tipo de palavras, esse tipo de comportamento. Nem se mencionar. Isso no meio de vocês. Coisas ocultas. Amor, é tipo assim, tudo aquilo que tu tem que fazer escondido. Porque se tu fizesse diante dos outros, tu ia ser reprochado. Reprochado? Reprovado? Rejeitado. Reprochado em espanhol. Qualquer coisa que tu faça, que tu tenha vontade de fazer, tu tem que fazer escondido, porque se tu fizesse diante das pessoas, tu ia ser reprovado, tu ia ser chamado a atenção, então isso está errado. Então isso está errado diante de Deus. Então tu tem que parar com isso. Porque se isso fosse exposto à luz, tu seria envergonhado. Então tu tem que parar com isso aí. Tu entende? E daí ele vem e fala assim, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, ou seja, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que tu faz, que tu pode fazer com liberdade, que não tem nada do que te envergonhar, ninguém vai poder apontar o dedo na tua cara, tu vai poder fazer com liberdade. É luz, é verdade, é correto, então isso a gente pode fazer, isso a gente pode estar em paz. O versículo 14 diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te levantará.
Então, o que significa isso, né? O que quer dizer isso? Paulo está falando aí, desperta, ó tu que dormes. Tipo, dando uma chacoalhão, porque é como se ele estivesse aqui pegando alguém pelo colarinho e dando aquele chacoalhão, olha, desperta, né? Acorda aí, você tá vivendo acomodado, vocês estão muito cômodos, muito inertes diante das situações. Então Paulo vem aqui com esse chacoalhão, podemos dizer assim, né, Aline? É que assim, ó, é aquele tipo de pessoa, tá? Lembrando que aqui Paulo tá falando com filhos de Deus, que antes estavam nas trevas e agora estão na luz. Mas são pessoas que parece que estão resistindo e sucumbindo à antiga maneira de viver. Então Paulo está dizendo, desperta tu que dormes. É aquele tipo de pessoa que estava nas trevas, na escuridão, mas parece que não se deu conta que já está na luz. É aquela pessoa que era escrava, porque ela era morta em delitos e pecados, escrava da vontade dela. Lembra que a gente já estudou isso muito em Gálatas e muito aqui em Efésios também? A pessoa, quando ela nasce morta em delitos e pecados por causa da morte espiritual que herdamos em Adão. Então ela é escrava do pecado, ela é escrava da vontade dela. A única coisa que ela sabe fazer com excelência é pecar. Ela não pode não pecar antes de ser regenerada, antes de nascer de novo. Então, quando ela nasce de novo, agora ela foi livre dessa escravidão. Antes ela estava morta, então ela não podia decidir abandonar pecado. Ela não tinha a capacidade de dizer não para o pecado, não para as blasfêmias, não para as heresias, não para a vontade dela, não para a carne, não para a mentira, não para o roubo, não para as palavras vãs, não para as piadinhas abobadas, não para as palavras de duplo sentido. Ela não tinha a capacidade de fazer isso. Ao contrário, ela nem queria. Ela gostava, ela se alegrava, era o mundinho dela. Mas, quando ela nasce de novo, ela foi livre disso. Ela foi livre dessa escravidão. Mas Paulo está dizendo aqui que é como se ela não tivesse se dado conta disso ainda. Ela ainda acha que ela é escrava disso, por isso que ela ainda continua vivendo ali nesses comportamentos aqui que ele vem falando, que a gente já falou aí nos 2, 3 vídeos atrás. Meus amores, a pessoa quando ela nasce de novo, agora ela está viva. Ela está viva. Cristo deu vida para ela através do Espírito Santo, para que agora ela possa dizer não para esse tipo de comportamento. Por isso que ele está dizendo, desperta tu que dormes. Tu já despertou da morte espiritual. Agora desperta para começar a agir de acordo com o Filho de Deus. Desperta para começar a praticar aquilo. Sai da escuridão, tu não está mais nas trevas. As algemas já foram quebradas. É como se as algemas foram quebradas, mas a pessoa está tão acostumada a viver no pecado que parece que ela carrega aquelas algemas ainda com ela, né? Que nem a gente conversava, tipo o povo do Egito, né? Que foi escravo por 400 anos e quando foi liberto sentiu saudade da escravidão. Por quê? Porque ainda tinha o quê? A mente escravizada. É a mesma coisa aqui que Paulo está falando, desperta tu que dormes. Tu já foi livre do pecado, mas a tua mente ainda está escravizada aos antigos costumes, a antiga modo de viver. Desperta, tu não é mais escravo disso, a tua mente já foi liberta, o teu coração já foi liberto. Tu já foi toda liberta, Cristo já pagou por este pecado. Agora tu tem que viver uma vida digna de acordo com isso. As pessoas parece que preferem continuar nas trevas, tem medo de abrir os olhos, ai não, agora eu posso. Né? Agora nós somos livres, né? Nós temos essa liberdade por causa dessa regeneração. Nós somos salvos e fomos libertos. Não estamos mais com algemas, não estamos mais acorrentados na morte. Agora estamos livres e podemos fazer por onde sim. E nós só podemos iluminar os outros se nós estamos despertos, né? Nós só podemos alertar e ajudar os outros cristãos. Paulo está falando aqui com cristãos, então eram todos cristãos ali. E um teria que ajudar o outro, um teria que apoiar o outro, um teria que acudir o outro. E como que alguém
dormindo, poderia cuidar do outro. Então essa é a preocupação aqui de Paulo e de todos os cristãos, de todos nós que somos cristãos. É a mesma coisa eu e a Aline, nós somos dois cristãos, nascidos de Deus, mas nós temos que estar despertos, iluminados, para ajudar um outro, para somar na vida um do outro. Senão não tem como. Como que eu posso iluminar se eu não estou iluminado? Como que eu posso ajudar o outro, despertar o outro, se eu não estou desperto? Então, é o que Paulo está falando aqui. Então, fica muito bem claro isso. E assim, lembrando aqui que desde o princípio da carta de Efésios, é Paulo lembrando essa igreja de tudo que eles já eram e de tudo que eles já tinham por ser quem eram, filhos de Deus. Não eram coisas que eles iam conquistar, eram tudo coisas que eles já tinham. Toda sorte de bênçãos celestiais conquistadas por Cristo na cruz. E a prova mais importante, a cereja do bolo, o Espírito Santo como penhor da salvação. Então, não é algo, não pode ser como algo novo, uma novidade. Será que eu posso dizer não pro pecado? Será que eu posso deixar de mentir? Será que... Não. Tu não só pode como deve. Hoje nós temos essa condição Exato. de filhos de Deus de resistir o diabo, de resistir o pecado, de vencer o pecado. Todos os dias nós podemos vencer o pecado, porque recebemos a natureza e vencemos com Cristo na cruz, recebemos a natureza divina. Então já vencemos com Ele. Só quem não pode vencer o pecado é quem não nasceu de Deus ainda, quem está morto espiritualmente de fato. Mas aqueles que nasceram de Deus já não estão com as correntes, né? Já não estão presos ao pecado. E essa é a nossa luta contra o falso evangelho, não só nossa, como desde a época da igreja dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus, apóstolo, igreja primitiva, os pais da fé, e a nossa luta de hoje contra o falso evangelho, porque o falso evangelho ensina isso aqui deturpado, ensinam isso aqui para pessoas que estão mortas. A pessoa chegar morta dentro da instituição ou da seita que ela vai, com o nome de evangélica, e aí eles dizem que para ela ser salva, para ela conquistar uma bênção, ela tem que abandonar pecado, ela tem que sacrificar, ela tem que deixar o vício dela para uma pessoa morta. A pessoa morta pode fazer alguma coisa? Não, não pode. Essa é a nossa luta contra o falso evangelho, porque existe uma ordem cronológica para a salvação. E aqui, o que nós ensinamos, que é o que o Paulo está falando aqui, é exatamente o contrário. É quando a pessoa já foi nascida de novo, já foi regenerada, agora ela passa a ter a capacidade de fazer tudo aquilo, de abandonar pecado, de dizer não para o vício, de dizer não para as más palavras, de dizer não para os sentimentos, para a vontade, para o pecado, seja ele qual for. Vocês entenderam? Essa é a nossa luta contra o falso evangelho. O falso evangelho ensina o contrário disso. Ensina que a pessoa primeiro abandona pecado para depois nascer de novo. A verdade bíblica é que primeiro ela nasce de novo e daí ela passa a ter essa condição aqui, ó, que Paulo está ensinando. E essas pessoas aqui continuavam ainda agindo de acordo com a maneira antiga de viver, que não condizia com a maneira de filho de Deus. E isso é um problema. Né? E daí Paulo fala assim, e levanta-te de entre os mortos, ou seja, desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos. Opa, tu nasceu de novo, mas tu continua no meio dos mortos? Tu continua nas más conversações? Tu continua com grupinhos de amizade que não querem nada com Deus? Ai, mas é minha amiga de infância. Mas eu não posso. Não. Se até para a família Jesus disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai, quanto mais para más amizades, né? Que te colocam em maus costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Paulo falou isso. E aqui ele está falando a mesma coisa. Sai do meio dos mortos. Tu não é mais morto espiritualmente. Ao contrário, tu tem que crescer, se santificar para poder pregar a verdade para esses mortos, né? Pois é. E aí o versículo 15 diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Vê que Paulo ele está falando, vocês precisam ver isso. Como vocês estão andando.
Quer dizer, isso aqui é um cuidado redobrado, né? Quando eu olho como eu estou andando, quando eu verifico isso, eu estou tendo um cuidado maior. É esse cuidado que nós temos que ter. Como estamos andando? Como estamos nos portando? Que tipo de exemplo nós estamos dando aos demais? Então, nós não podemos ser como Nécio, né? O Nécio é uma pessoa totalmente falta de entendimento, uma pessoa ignorante, que não é prudente, que não pensa, ela não usa o seu cérebro, né? Então, é uma pessoa que é totalmente ignorante. Mas nós não podemos andar como Nécios, mas prudentes. Em cada ação, em cada atitude, nós vemos pessoas que andam como Nécios, né? É que assim, ó, portanto, vede prudentemente. O que significa isso? Quando fala, olha isso, veja isso, olhe prudentemente. Significa que não é olhar de qualquer jeito, não é passar o olho por cima. Tu já viu aquela coisa assim, né? Cadê minha camisa? Tá lá na gaveta. Não tá. Tu olhou bem porque tá lá. Já vivenciaram isso? Não, quando fala aqui, vede prudentemente, com prudência, com atenção, olha bem para si mesmo. Não é olhar assim, porque tá bom assim. Tá bom, suficiente. Não, já tô salvo, já bebi, não bebo mais, né? Fumava, não fumo mais. Só uma conversinha, uma amiguinha. Fala uma mentirinha, né? É assim, não, agora eu tô salva pra sempre, Deus entende, a carne é fraca, né? Não. Ai, não, é porque esse é o meu costume. É a minha, ai, não, sou alemoa, então o alemão é brabo, ai, não, sempre assim, arrumando desculpa esfarrapada pra passar a mão em cima do seu mau comportamento, do seu mau gênio, do seu pecado. Então não é, Paulo tá dizendo, se analise, olhe pra si com prudência. E não um olho assim, ó, tá bom assim, é o suficiente. Não. E sabe por quê? Que não é de qualquer jeito que tu pode olhar pra ti mesmo, te analisar, porque isso aqui significa te autoanalisa, não é analisar o irmão não, tá? O irmão lá, ó. Não, é tu. Olha pra ti com prudência, sabe por quê? Porque como filho de Deus, tu tem um propósito, que é viver pra glória dele. Dar testemunho do nome de Deus, testemunho do nome do Senhor Jesus. E se tu viver uma vida emporcalhada como tu vivia antes, tu não vai viver para a glória de Deus. Tu vai entristecer o Espírito Santo, tu vai blasfemar contra o verdadeiro evangelho. Tu vai dar um mau testemunho contra o verdadeiro evangelho. Então não é uma olhadinha de rabo de olho. É se autoanalisar mesmo. Peraí, o meu comportamento. Peraí, eu ainda continuo identificando comportamentos em mim idênticos, iguais de como eu era. E não existe nem sequer assim uma dorzinha quando tu pega. Porque a gente não é santo, gente. Quando a gente fala aqui pra vocês, porque a gente vive isso. É uma luta, lutar contra o pecado. É uma luta. Quantos comportamentos que às vezes eu me pego fazendo, falo, puxa vida, eu não podia estar agindo assim, mas pelo menos há o reconhecimento, meu Deus, eu não podia agir assim, Senhor, me ajuda, eu não quero mais ser assim. Mas tem crente tão cara de pau que nem dorzinha sente, ainda dá desculpa. Tu entende? Ficou claro o que eu quero dizer? Porque filho de Deus sabe quando peca e existe aquela consciência acusa, meu Deus, eu não posso mais ser assim. Mas tem gente que não, que nem sequer acusa, nem sequer passa batido. E não é esse olhar de qualquer jeito, é se analisar mesmo, mudar esse tipo de comportamento. Porque aí ele fala, como tu falou ali agora, não andai como nécios, mas sim como sábios. O nécio o nécio é diferente do sábio, né? Já vamos falar do sábio, mas aí vocês já vão entender um pouquinho o que é um sábio. O nécio é uma pessoa destituída de entendimento. De que entendimento? Vamos dentro do contexto do ensinamento aqui e da carta de Efésios.
Lembra do que Paulo está ensinando desde o início? Quem é filho de Deus já sabe que tem todas essas bênçãos. E Paulo está lembrando de tudo que tu tem. Um nécio é aquele que não tem entendimento, que não tem conhecimento dos mistérios de Cristo, dos mistérios de Deus, da redenção de Cristo, da graça salvífica, da fé que recebemos para ser salvos, do dom do arrependimento que recebemos para nos arrepender, para nos enxergar, nos arrepender, de todas as recompensas que vamos ter no futuro. O nécio é aquele que não entende que ele precisa viver para a glória de Deus. Não, ele é um nécio porque ele está morto espiritualmente, ele não tem entendimento nenhum. Mas nós somos sábios. Nós já se supõe que se somos nascidos de Deus é porque o arrependimento nos alcançou, a graça salvífica nos alcançou, a fé nos alcançou e todo o conhecimento do mistério da salvação nos alcançou. Já sabemos que somos salvos, que nada nos pode separar do amor de Cristo e principalmente que o propósito da salvação é Deus nos transformar à imagem de Cristo. Um sábio vive assim, um sábio aqui dentro deste contexto da carta de Efésios, essa sabedoria aqui que ele fala, não andai como nécios, que não entende nada das coisas da salvação, mas como sábios, como alguém que já sabe, já entendeu e que vive nessa esperança, esperando tudo isso que vai vir. Né? Então é muito importante. Aqui esse nécio é aquele que está morto, que não entende. Lembra? Ele acabou de falar aqui. Desperta. Sai do meio dos mortos, sai do meio dos nécios, não ande como os nécios, olha para si para ver se tu não está continuando tendo comportamento de nécios, de pessoas que não têm entendimento daquilo que são, filhos de Deus. Mas ande como os sábios, como os filhos que têm entendimento. E amor, tu sabe o que é a sabedoria, né? Se tu for pegar a palavra sabedoria no original, a sabedoria é aplicar o conhecimento. Essa é a definição curta, simples e super fácil do que é a sabedoria. A sabedoria é aplicar o conhecimento. Aqui, ó, encaixe perfeito. Tu já sabe que é filho de Deus? Você já sabe, aplica o teu conhecimento. Vive para a glória de Deus. Foi para isso que Deus nos salvou. E daí Paulo segue dizendo, então, não como nécios, né? Vede prudentemente como andais, como vocês estão caminhando, não como nécios, como ignorantes, e sim como sábios, remindo o tempo. O sábio, ele sabe como agir. O sábio, ele já sabe tudo aquilo, ele já sabe quem ele é. Primeiro ele sabe de onde Deus tirou ele. Né? Como a gente já viu. Primeiro ele sabe que ele estava morto em delitos e pecados e que Deus foi lá e resgatou ele do inferno. Ele sabe quem ele é, o posto que ele tem diante de Deus, de filho de Deus. Ele sabe o futuro dele, resplandecente, um corpo glorificado, uma vida transformada com Deus por toda a eternidade. E ele sabe como ele deve andar. Ele sabe as instruções que a Bíblia dá como ele deve andar. E Paulo está explicando aqui. Então o sábio, ele aproveita as oportunidades. Em vez de ele estar envolvido com o pecado, envolvido com as más companhias, em más conversações, ele está aproveitando as oportunidades para crescimento espiritual. Lembra? Vivemos para a glória de Deus. E tudo que fizermos aqui para o nosso crescimento espiritual, para a nossa santificação, vai retundar em glória na vida eterna, em galardão, em recompensa. Então o sábio que já sabe quem é, da onde Deus tirou, quem é e como deve proceder, ele aproveita toda e qualquer oportunidade. Peraí, eu estava ali, quando eu era incrédulo, eu vivia 24 horas por dia nas redes sociais, vendo filmes que não prestavam, séries, coisas que não me edificavam, nas más conversações. Agora o meu tempo é remido. Agora eu uso o meu tempo, tudo bem, vou me distrair em alguma coisa, vou fazer alguma coisa, mas tudo com muito equilíbrio, tudo com muita sabedoria, com muito discernimento, mas eu vou aproveitar meu tempo para quê? Para as coisas que é do alto, para as coisas que vão me edificar, as coisas que vão me fazer crescer, as coisas que vão fazer com que eu dê um bom testemunho para os demais.
As coisas que vão fazer com que a glória de Deus se manifeste na minha vida, ao ponto das pessoas que estão à minha volta vejam que existe uma diferença. Vejam que antes era a Aline que andava nas trevas, agora é uma Aline que está na luz. Filho das trevas, filho da luz. Tem que haver uma diferença. Então, por isso que tem que haver esse aproveitamento de tempo. No que eu estou gastando o meu tempo? No que eu estou dedicando mais o meu tempo? Nas coisas deste mundo, nas coisas que envolvem este mundo, planos, projetos para este mundo? Ou eu estou envolvendo o meu tempo, remindo o meu tempo, aproveitando as oportunidades para crescer espiritualmente, para manifestar a glória de Deus para os demais? E não só isso, amor. Paulo diz, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades para crescimento espiritual. Por quê? Porque os dias são maus. Como é que tu vai vencer um dia mau, como a gente vai estudar em Efésios daqui uns dias, a armadura de Deus? Como é que tu vai vencer um dia mau, uma guerra espiritual? Porque Paulo fala, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra principados e potestades, é uma luta espiritual. Como é que tu vai vencer o dia mau se tu não aproveita as oportunidades para crescimento espiritual, para ter comunhão com Deus? É isso aí. Então, rima o tempo, né? É assim que se diz, rima. Nós temos que remir o tempo. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Inclusive, o tempo de Deus é esse. O tempo de Deus não é igual ao nosso, tempo cronos, né? Que tudo é nosso tempo relógio, é tempo para tudo cronometrado. Não, o tempo de Deus é o tempo oportuno. E assim vivem os cristãos, debaixo desse tempo de Deus, debaixo do propósito de Deus e aproveitando as oportunidades que temos a cada momento. E assim, amor, eu acho que a gente precisa expandir um pouco mais aqui esses dias maus. Porque eu não sei se sou eu que tenho visto as notícias, que eu tenho visto que o ser humano está cada vez parecido mais com um animal irracional do que com o próprio ser humano. Eu não sei se é só eu que vejo o que está acontecendo aí fora, com as guerras, com os conflitos, os roubos, as injustiças, as mortes, os assassinatos, os abusos contra as crianças. Meus amores, se nós não remirmos o tempo, aproveitar as oportunidades para crescer em conhecimento e sabedoria, como vamos lidar? Pergunta, tu que é pai, tu que é mãe, que tem um filho, criancinha que está indo para a escolinha, esses dias maus que estamos vivendo, que querem destruir a mentezinha das nossas crianças com as ideologias de gênero, com toda essa porcalhadagem que estão fazendo com as nossas crianças hoje em dia. Pergunta, como que tu vai saber aconselhar e ensinar os teus filhos, seja criança, seja adolescente, se tu não souber administrar o teu tempo e a tua comunhão com Deus? Gente, os dias são maus. Como tu vai conseguir ajudar pessoas que estão enganadas no falso evangelho, na doutrina falsa, na bruxaria, nas igrejas onde tu já não sabe mais discernir se é bruxaria, se é macumbaria, se é uma igreja evangélica? Como que tu vai ter sabedoria para ensinar, para ajudar essas pessoas, se tu não conhece o que está escrito? Se tudo para ti, ai que legal, eu sou crente, que legal, mas tu vê a pessoa vivendo uma vida, um comportamento errado, mas tu não tem estrutura, tu não tem entendimento, conhecimento da verdadeira doutrina bíblica para ajudar, para ensinar. Gente, os dias são maus. O espírito de Satanás, o espírito do anticristo está agindo. E se nós não soubermos usar o nosso tempo com sabedoria para aplicar o conhecimento que a gente já tem e buscar aqueles que ainda a gente não tem, porque a gente não sabe tudo, amor. A gente precisa aprender, a gente precisa crescer espiritualmente, a gente precisa saber manejar bem essa palavra para poder ajudar, orientar. Então, os dias são maus, estamos vivendo a pior tempo de trevas da história, é o que nós estamos vivendo. É o que eu sempre digo, a igreja primitiva, os pais da igreja tiveram as suas lutas, tiveram as suas batalhas, mas nunca foi tão
travado uma guerra da verdade contra a mentira, como está nesses últimos séculos, século XX, século XXI, principalmente por causa da tecnologia, né, amor? A tecnologia, que é uma bênção por um lado, mas trouxe muita coisa ruim para dentro das nossas casas, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, trouxe muita facilidade, mas ao mesmo tempo trouxe muita coisa podre para dentro das nossas casas e muita coisa sem valor, que está fazendo com que as pessoas venham perder tempo, inclusive muitos crentes estão perdendo tempo com tanta bobagem, deixando de usar o seu tempo nas coisas que realmente edificam, nas coisas que realmente valem a pena, nas coisas da eternidade. Não se esqueça, se tu é um crente, se tu é nascido de Deus, tu já entendeu que tu faz parte de um corpo. E esse corpo não funciona sozinho. Ou tu acha que tu nasceu deficiente, sem nenhum dom? Não. Quem é crente faz parte de um corpo, tem um dom. Seja ele qual for, tem. E esse dom tu tem que colocar ele para fora, tu tem que ajudar. Dentro da igreja que tu frequenta, ajudar os teus irmãos. Mas como que tu vai desenvolver esse dom se tu continua vivendo com a vida velha, a vida antiga, não aproveitando as oportunidades de crescimento espiritual? Tu ainda não entendeu que nós estamos vivendo os últimos segundos neste mundo. Que todos os dias a gente vê profecias bíblicas se cumprindo. Que o diabo está trabalhando à torta e direita para tratar de... Ele não pode destruir a verdade do evangelho, mas tudo que ele puder fazer para impedir o progresso do evangelho, ele vai fazer. E ele tem os filhos dele para isso. E tudo que ele puder fazer para avançar o progresso das leis e das ideologias dos filhos das trevas, para atacar a família, para atacar os nossos filhos, os nossos adolescentes, a família, ele vai fazer. E tu, o que tu tá fazendo como pai de família, como marido, como esposa, como um profissional, como um pastor, como um servo de Deus, como membro do corpo de Cristo? O que tu está fazendo para remir esse tempo, para crescer espiritualmente? Bom, então nós temos que praticar isso, nós temos que aplicar isso na nossa vida. Não basta só ter o conhecimento. Quando a gente estuda a palavra de Deus, não estamos aqui só passando uma informação para você, mas aplicamos isso, procuramos crescer com Deus, crescer espiritualmente, conhecer mais a palavra de Deus, nos aprofundar na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos ilumina, é a palavra de Deus que nos desperta, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós despertamos. Tem dias que eu fico surpreendido com a leitura da Bíblia, com a meditação nessa palavra. E aí nós temos a força para iluminar os outros. Quantas situações enfrentamos até com a família, de problemas que eles nos trazem e nós conseguimos ajudar. Porque estamos iluminados, porque a palavra de Deus nos renova a cada dia. Então o cristão, ele tem que remir esse tempo. Ele tem que se aprofundar na palavra de Deus, não é mesmo, Aline? E agora nós vamos para o versículo... Nós paramos aqui ou continuamos no versículo 17? É isso aí. Eu acho que nós vamos dar continuidade na semana que vem, para não ficar aqui muito, né, para você. O assunto que vem é muito forte. Acho que você precisa fazer a digestão disso, porque é muito profundo esse texto de Efésios. Nós não queremos assim entregar tudo de uma vez, porque você precisa pensar nisso, você precisa meditar nisso. Eu aconselho você a fazer isso, a ler a Bíblia, a ler a versículo, como nós fizemos aqui, verso por verso, meditar aquelas palavras que você ressalta, você medita, você procura em Deus o entendimento, Ele vai te dar esse entendimento, Ele vai te dar essa orientação. Assim como Ele tem feito conosco, pela misericórdia dEle nós conseguimos entender, nós conseguimos nos aprofundar nisso. Mas que nós queremos de fato é que você seja iluminado por essa palavra, seja despertado, que a palavra de Deus, que ela tem vida própria, ela penetre em você e ela então desperte você para isso, tá certo? Então, aplique isso na sua vida. Nós queremos já fazer então a oração por todos, vamos orar por você agora. Se você está aí
nessa condição, de repente você está nessa obscuridade, você não entende, você não consegue compreender, você vê tudo ao redor e tudo está difícil para você compreender. A palavra de Deus vai esclarecer você. E nós vamos orar para isso, para que você seja iluminado. Vamos orar então, amigo? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos agora, meu Pai, que a tua luz, que o teu Espírito, que a tua mão seja estendida sobre aqueles que estão nessa condição, meu Pai. Quantos dos nossos irmãos, quantos dos nossos irmãos, os cristãos, estão nessa condição, estão nessa sonolência, meu Deus. E eu te peço agora que o Senhor estenda a tua mão, que o Senhor desperte aquele que está dormindo, aquele que está caído, aquele que está fraco, meu Deus, aquele que está prostrado diante do pecado, que o Senhor desperte ele, que o Senhor levante, meu Pai, essa pessoa dessa morte espiritual, desse sono da morte, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, e aqueles que nos acompanham de um hospital, de um presídio, no seu trabalho, na sua casa, nos acompanhe nesse momento com a sua família, meu Deus, toca na vida de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo, que elas sejam agora iluminadas e sejam transformadas pela tua palavra, meu Deus. E aqueles que se arrependem nesse momento, que são confrontadas, meu Deus, pela tua palavra e enxergam essa condição de pecador e elas reconhecem essa condição, que elas sejam então alcançadas pela tua misericórdia, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nós agradecemos você por nos acompanhar até aqui, por estar conosco até aqui no final desse vídeo. E eu tenho a dizer a você que, por mais que você esteja vivendo uma situação difícil, mas Deus, Ele, por meio dessa palavra, Ele sempre vai te iluminar, vai te mostrar, vai te dar direção. Então, não esqueça disso, não se esqueça dessa palavra. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.